Era agora necessário perguntar-se se o ideal e democrático representado ainda, se o ideal democrático é representado ainda, né, que está escrito errado, na metade do século IV, num tempo de decadência política, o ideal a ser recuperado e novamente valorado, ou se dever-se-ia localizar nele o germe desta decadência política. Se a boa ordem da coletividade, a que agora se aspirava, deveria ser de novo democrática, ou não, e neste caso como deveria chamar-se esta nova ordem. Por fim, era necessário perguntar-se se os conceitos de democracia e de igualdade, democracia e isonomia, eram ainda atuais. Nesse contexto de crise e reconstrução, toma corpo com firmeza o uso concreto do conceito de politeia, que os modernos traduzem habitualmente no sentido de constituição. Nas fontes gregas, politeia significou coisas diversas, uma vez interpretada desde um ponto de vista subjetivo do conjunto de cidadãos, outras desde o ponto de vista objetivo da organização política, conjunto das magistraturas. Politeia não é mais que o instrumento conceitual do que se serve o pensamento político do século IV para esclarecer seu problema fundamental, a busca de uma forma de governo adequada ao presente, tal que reforça a unidade da polis, ameaçada e em crise desde distintas perspectivas. No foco desse pensamento, esta busca tem agora uma palavra que a encoraja, que lhe permite expressar-se, que é precisamente a politeia. Com ela, a politeia, se procura sublinhar a necessidade de penetrar na forma de união política, de modo que se aborde o que realmente se caracteriza a polis, o que mantém ela unida. A literatura política grega utilizou-se frequentemente de metáforas. A metáfora mais apropriada para compreender nosso problema é certamente a do couro, contida no terceiro livro da Política de Aristóteles. Esse negócio de, terceiro livro da Política, eu não vou me lembrar disso, mas eu vou me lembrar do quê? Que era no livro de Política, do Aristóteles, lá, tem um couro e ele é a metáfora perfeita para isso, beleza. É isso que conta. Mas aqui no caderno diz o seguinte, que a politeia, em suma, é um instrumento conceitual que objetiva identificar e estabelecer na forma de união política da polis as características e regras que a fazem manter unida. O Platão vai querer descobrir, vai não, porque já dá morto, mas ele pretendia, né, descobrir o núcleo disso. Platão, democracia contra Constituição, politeia. Bazar de Constituição. Não, bora continuar por aqui, tá? Beleza. O conjunto de características e regra é para Aristóteles a forma de união, que ele chama politeia. Olha aqui que interessante. O conjunto de regras é para Aristóteles a forma de união, que ele chama politeia. Espera aí, só um momento que eu vou fazer um negocinho bem simples até. É para um quadro que eu estou pensando. Não o Lost Canvas, não. Continuando. Com um significado que a nós também parece legítimo quando traduzido por Constituição. Beleza. A aquisição desse instrumento conceitual por parte do pensamento político do século IV é de formidável relevância. Por quê? É o que permite esse pensamento dirigir-se ao passado, à experiência política pretérita, principalmente a democracia ateniense, para fazer a pergunta que mais interessa. A politeia democrática, a Constituição e a forma de governo democráticas são possíveis? É algo assim possível, tangível? Se não é, que outra politeia, ou Constituição, necessitamos? Como é sabido, a recusa da democracia por parte de Platão parece ser definitiva e irreversível. Não trata-se de uma recusa ideológica, mas de um juízo de caráter histórico-constitucional, fundado sobre o critério antes revelado que compreendia o conceito de politeia de Constituição. Conceito de politeia de Constituição. Parece até que estava falando de coisas, né? Tá. O maior erro da democracia é que se trata de um regime sem Constituição.
Sem uma verdadeira e estável forma de união, ou melhor dito, é uma união não estável e provisória por falta de forma. Nela existe uma espécie de bazar de constituições. Tem até o asterisco aqui. Precisamente porque não existe uma constituição firme e reconhecida. Bora lá. Bazar de constituições. Platão critica a existência de uma democracia, forma de governo, sem a existência de uma politeia. Democracia sem constituição, politeia, é uma forma de governo que sugere um bazar de constituições. Precisamente porque não existe constituições firmes e reconhecidas. Vai vir uma, ela acaba... A Constituição aí ela vai parecer um castelo de areia sendo construído perto na margem da praia. Você sabe que vai vir uma onda e ele vai desmanchar todo. Aí constrói outro. Mas continua com a mesma estupidez, que é fazer um castelo de areia que vai ser atingido por uma onda. Esse é o negócio que acontece aqui. Você constrói constituições, elas não dão certo, surgem novas, elas não dão certo, e parece que vai ser um ciclo infinito, cara. Não sabe fazer uma constituição, poxa, não vai dar certo isso. Com certeza não vai dar certo. Continuando. A Constituição democrática é agradável, anárquica e variada. Mas a verdade é que a democracia não é mais que uma condição política provisória, que inevitavelmente prepara a tirania através da demagógica excessiva e ilimitada extensão de princípio da igualdade. Mas tal acusação, por sua vez, é a expressão de algo mais que caracteriza a experiência política grega na passagem do século V, século V ou século IV, se eu não estiver enganado. Beleza, não estou enganado. No fundo, aparece o temor ao conflito, né? Todo quem não tem, né? A aspiração à estabilidade, o desejo de estabilidade, a aquisição de um critério seguro de distinção entre a permanência da lei e a transitoriedade da política. Política sempre passa pela sua transição, mas a lei ela deve permanecer, cara. Você vê aí no nosso país. Você tem pessoas que passam, vêm e passam. E a lei ela continua, ela permanece. Desde este ponto de vista, se conciliam distintos aspectos da obra de Platão, que com frequência são interpretados como claramente contraditórios. Platão exalta a ciência régia. Opa, bora lá. Que não escreve leis, mas provê como lei a sua arte. Não pretende de modo algum exaltar os poderes pessoais de mando, justificando assim qualquer possível arbítrio ou despotismo dos governantes, mas pelo contrário, não pretende de modo algum exaltar os poderes pessoais de mando, justificando assim qualquer possível arbítrio ou despotismo dos governantes, mas pelo contrário, ele pretende indicar uma forma de governo ideal. Olha aí, ele pretende indicar uma forma de governo ideal, capaz de dar respostas adequadas às questões para que a lei, em razão de sua rigidez e abstração, queda silente como aquele homem autoritário e ignorante, que não admite que ninguém lhe interrogue, nem mesmo no caso que exista alguma nova forma de melhoramento que vá mais além daquilo que ele mesmo ordena. Mas quando esta forma ideal de governo é impossível, talvez o seja sempre, também para o próprio Platão, então é preciso socorrer-se. Esta forma ideal de governo é impossível também para o próprio Platão, né? Então é preciso socorrer-se das leis existentes. Então, Platão é bem claro ao afirmar a necessidade de que seja dado aos próprios magistrados derrogar tais leis. Esse marca-texto aqui é uma piada. Continuando. Mas agora tá em azul, meu irmão. Agora que tá em azul, bora pra azul, cara. Tem até um princípio sobre isso. Mas eu já esqueci. Parece evidente que a ciência régia, ou o governo das leis, não são outras coisas que fórmulas através das quais se expressa a própria exigência, que finalmente e sempre é
a de uma constituição estável, solidamente fundada, posta mais além das formas transitórias da política, em particular da forma política que é por excelência instável, que é certamente a democracia. Existe um último aspecto da obra de Platão que confirma tudo isso. Trata-se do aspecto sempre decisivo que versa sobre a origem da Constituição. Platão, trata-se do aspecto decisivo que versa sobre a Constituição. Beleza. Tá parecendo um negócio da Indaiá, mais doce. Assim. Ficou estranho, mas beleza. Para Platão, a Constituição que teve origem violenta está destinada irremediavelmente ao declínio. É o que sucedeu com a incerteza de Constituição democrática, que desde seu princípio somente foi a Constituição dos vencedores, principalmente dos pobres. Platão é um filho da mãe mesmo, né, cara? Que imediatamente depois de conquistar o poder, assassinaram uma parte de seus adversários. Eles também são filhos da mãe, mano. Não tem fluxo-cheiro aqui, né, cara? Da minoria rica e acomodada, tomaram as terras de outros e fizeram os demais simples partícipes no governo e nas magistraturas. Eles tornaram aqueles que eram os bambambãs. Eu não vou falar bambam porque me lembro aquele maluco do bambam. Mas aqueles que eram o alto nível, né, do governo, da magistratura, se tornaram assim meros participantes, né? E a tal ralé, que era tão criticada por esses nobres, acabou tomando o poder, saindo na frente, entendeu? Impondo o que eles queriam. Beleza, não digo beleza assim, olha que legal, não. Beleza, tudo bem até aqui. Mas isto não serve somente para a democracia. É válido para todos os casos em que os vencedores controlam de tal forma a vida do Estado que não deixam nem a menor parte de responsabilidade aos vencidos, nem a eles, nem aos seus descendentes. Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui que é até interessante. Constituição, Platão, origem da Constituição, Constituição dos vencedores contra a Constituição dos antepassados, Patres Politeia. Essa Constituição é pacífica, plural e consensual. Beleza. Ocorre sempre que o quê? O que ocorre? Me diz aí. Não. Volta. Beleza, continuando aqui. Não serve somente para a democracia, vale para todos os casos em que os vencedores controlam de tal forma a vida. Os vencedores controlam de tal forma a vida do Estado que não deixam nem a menor parte da responsabilidade aos vencidos, nem a eles, nem aos seus descendentes. É só derrotar e pronto, acabou-se. Nestes casos, o que resulta não são constituições. Então, para chegar a uma verdadeira constituição, o que represente diretamente, de modo estável, a unidade política, o que o mesmo Platão chama uma boa constituição política, é preciso estabelecer de modo distinto da sua origem. Aquele negócio que o Platão ele expõe esse problema, mas ele também oferece uma solução para esse problema. Parece até que ele fez Enem. Expõe o problema e depois lá no final ele dá a intervenção social dele. Ele vai vir aqui com essa conversa de Constituição dos antepassados, Patres Politeia, que tem esse negócio aqui no caderno, que já foi até feito vídeo sobre leitura disso aqui. Pacífica, plural e consensual. Bora lá. Então, para chegar a uma verdadeira Constituição, é preciso estabelecer um modo distinto de sua origem. Ao invés de ser uma origem violenta, embasada na guerra e nos vencedores dessa guerra, é preciso de uma Constituição que ela tenha uma origem consensual, pacífica, né, entre as partes. Porque a Constituição dos vencedores parece ter sido fundada por facções, não por um povo unido, não por uma população de um certo local, mas por facções. Eram do mesmo local? Eram, mas parece que era uma guerra civil. E quem venceu a guerra civil ficou, né,
com o direito de construir sua própria Constituição. Tony Stark ficou com o direito de construir a própria Constituição dele. Mas nos quadrinhos isso não dá muito certo, né, cara? E fica muito bizarro. Aqui é da vida real, quer dizer. Sua máxima fundamental poderia ser formulada do seguinte modo: a Constituição, a que se deve ter, não é jamais a Constituição dos vencedores. Olha lá. A Constituição não é jamais a Constituição dos vencedores. Não pode e não deve ter uma origem violenta. Olha lá. Aqui, exatamente, se produz a extraordinária invenção do mito da Patrus Politeia, da Constituição dos antepassados. Beleza. Maria Tereza. Chega! Esta Constituição não tem uma origem violenta nem unilateral, mas sim gregária e plural. Não nasce da imposição de um princípio político vencedor, o democrático, mas da pacífica e progressiva formação de uma pluralidade de forças e tendências. É significativo como neste distinto contexto argumentativo Platão recupera... Puxa vida, preciso de um pouco de português. Isso me deixa um pouco irritado. Português errado me deixa irritado. Depende, se for assim, engraçado, beleza. Eu vou rir, mas isso aqui me deixa irritado porque é coisa séria. Essa Constituição não tem uma origem violenta. Tá, chega. Voltando. Não nasce de... Tá. É significativo como neste distinto contexto argumentativo, o Platão recupera a tão destacada democracia, já que agora ela é somente um dos componentes da Constituição, chamada a conciliar-se com os outros, monarquia e aristocracia. Aqui dentro da fórmula emergente de Constituição mista, que terá êxito extraordinário se começa a dar resposta à crise, à necessidade de segurança e estabilidade, a indicar uma tendência constitucional de conciliação. Tá, o negócio aqui é não ter uma Constituição violenta, nenhum, tá assim. Não nasce da imposição de um princípio vencedor, democrático, não é pacífica, tá. Platão recupera democracia, já que agora ela é somente um dos componentes da Constituição, chamado a conciliar-se com outros, monarquia e aristocracia. Constituição mista que terá êxito extraordinário. Se começa a dar resposta à crise, à necessidade de segurança e estabilidade, a indicar uma tendência constitucional de conciliação. Beleza. Continuando, bora para a parte 3.